3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Estar alinhado com Deus, estar alinhado com a sua vontade, estar alinhado com as Escrituras é crer no que a Bíblia nos ensina. É viver de acordo com o que a Bíblia nos ensina. É saber que Deus está falando a verdade e que a verdade de Deus é absoluta. Quer se creia, quer não creia. Deus não é movido pelos nossos sentimentos, mas Ele é a verdade absoluta. E a palavra de Deus nos revela quem Ele é. Vamos conhecer Deus? No programa de hoje, conversaremos sobre a encarnação do Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? Por que Ele é chamado de o Verbo ou a Palavra? É Jesus, isso mesmo. Vamos ver que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos ver o que isto significa para nós, seres humanos, o que isto significa para a igreja, para mim e para você. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. Ele fala conosco, Ele é real, Ele é vivo, Ele nos ensina. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, vamos ver aqui a palavra de Deus nos mostrando a encarnação do Verbo de Deus. Mostrando que o Verbo de Deus, a palavra de Deus, o Cristo vivo, esta palavra através da qual todas as coisas foram criadas, porque Deus criou tudo pela sua palavra. O Salmo 33, no verso 9, diz que Ele mandou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Jesus, o Filho de Deus, Jesus é a palavra, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Que privilégio nós temos, que privilégio conhecer o Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Criador dos céus e da terra, entre nós, como homem, falando como um homem, abraçando, tomando as crianças em seus braços, comendo nas casas das pessoas, dormindo sob as estrelas. Ele ali atravessando um mar no barco com seus discípulos, Ele tocando nas pessoas, curando das enfermidades, expulsando Satanás de pessoas que estavam prisioneiras de enfermidades e de opressão maligna. Que privilégio para os seres humanos, tendo Deus como um ser humano, encarnado como homem, como um jovem, nascido ali da maneira como Deus fez, da maneira para ser homem, através de um corpo humano, de um ventre materno. Como Deus nos deu este privilégio tão grande. Olha o que nos diz o Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos 1 ao 5. Está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que coisa tremenda! Que texto tão lindo! Como o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, nos leva antes da criação do mundo. Nos leva antes que tudo existisse. Se você perguntar para um evolucionista o que era antes do Big Bang, porque eles creem, porque não viram. Creem porque não tem comprovação científica. Creem porque não houve um testemunho. Creem na teoria da evolução. Então, se você lhes pergunta
o que era antes do Big Bang. Que eles querem dizer que tudo surgiu a partir desta grande explosão do Big Bang. Mas o que era antes? Eles vão dar muitas desculpas, vão falar até da teoria do multiverso, que outros universos, a gente já tem esse universo tão grande, tão imensurável, tão grande, 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 eles ainda querem achar outros universos. Mas o que era antes de tudo? O que era antes de tudo? Eles vão ter de dizer nada. Nada. Como que do nada para nada vai criar tudo. Como? Nada não tem tempo. Nada não tem espaço. Nada, não dá nem para imaginar o que é nada. Mas se você perguntar a um cristão, a um judeu, perguntar a quem crê na Bíblia o que era antes da criação, você vai ouvir, no princípio, Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra de Deus ali estava no princípio, ali estava esse fator desencadeante de todas as coisas, ali estava esse poder majestoso que fez surgir todas as coisas que existem. No princípio, a palavra. No princípio era o Verbo é a palavra em ação. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, a palavra. No princípio era o Verbo. Então, antes de todas as coisas, antes da criação de todas as coisas, era o Verbo. Era Deus, ali estava a Trindade. Lá em Gênesis 1 diz, no princípio criou Elohim, ou Deus no plural, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, juntos. E Deus criou tudo pela palavra. Haja luz e houve luz. A palavra, ali em Hebreus capítulo 11, a palavra nos diz que Deus, nós cremos pela fé que os mundos, o universo, tudo foi criado pela palavra de Deus. Pela palavra veio a existir. Então a Escritura, ela nos mostra de uma forma tão linda, tão real, tão majestosa, tão autêntica, que o autor de todas as coisas é Deus. Esse Deus perfeito, este Deus de leis, ele estabeleceu leis físicas, leis biológicas, leis para a química, leis para a ciência, leis na natureza, leis com constantes, com equações, com física, leis com comprovação no mundo criado. Porque ele é perfeito, ele é matemático, ele é sábio, ele é sublime. No princípio, antes de tudo, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Existem algumas religiões ou algumas seitas que querem dizer que Jesus não é Deus. Querem dizer que Jesus era apenas um profeta. Era apenas mais um dos profetas, um homem de Deus. Absolutamente. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. No Evangelho de João, nós vamos ver todas as provas cabais de Jesus como Deus, dizendo, eu sou, eu sou. E a palavra nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nos diz também que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Jesus veio para os que eram seus. Ele veio para o seu povo, ele veio para os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, ele deu poder para sermos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós vamos ver que a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne, carne humana,
carne e ossos. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo de Deus se fez homem, se fez visível. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus disse, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus veio revelar Deus, veio mostrar a glória de Deus. E nós vamos ver que realmente o Filho de Deus se fez homem, cumprindo as Escrituras, cumprindo o que está registrado no Antigo Testamento a respeito do Messias, o ungido de Deus, que haveria de reinar sobre todas as nações eternamente. Para reinar sobre todas as nações eternamente, não pode ser um ser humano normal, no sentido de começar a existir a partir do seu nascimento. Não, Jesus já existia antes. Ele é eterno, Ele é Senhor. Então vamos ver o nascimento de Jesus como foi. Mateus capítulo 1, de 18 a 25. Lemos assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarão pelo seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, pôs-lhe por nome Jesus. Bem, aqui nós vemos Mateus escrevendo o seu testemunho, escrevendo o Evangelho segundo Mateus para os judeus. E ele escreve trazendo tudo aquilo que estava se cumprindo nas Escrituras. Ele traz sempre com a palavra do Antigo Testamento e ele diz, o nascimento de Jesus foi assim. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Quando Maria se encontra com Isabel, Maria já estava ali com o bebê em seu ventre, nos 3 meses, Isabel já com 6 meses de gestação, recebe a visita de Maria e Isabel diz, olha, quando você entrou aqui, quando você me saudou, quando você me abraçou, a criança no meu ventre se regozijou de alegria, cheia do Espírito Santo, e ambas transbordaram desta presença. Maria canta, a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria chama a Deus de seu Salvador, porque Maria, como todas as mulheres, se enquadrava em uma ovelha de Deus necessitada de salvação. Salvação, Deus, meu Salvador. O Senhor Jesus veio, assim como veio em Maria para ser o seu Salvador. O Senhor vem para habitar em nós, para ser também o nosso Salvador. Jesus nasceu. Foi colocado ali na manjedoura em Belém, Belém da Judéia. O profeta Miqueias diz, e tu, Belém, posto que entre as menores de Judá,
De ti me sairá o rei que há de apacentar Israel. Não és a menor. Belém, a cidade de Davi, ali nasceu Jesus. Ali nasceu, não porque Maria e José combinassem, opa, nós temos de fazer a profecia se cumprir, vamos para Belém, o menino tem de nascer em Belém. Não. As coisas de Deus, Deus faz. Se Deus tem uma promessa para você, confie e descanse, porque Ele vai fazer. Porque o que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele disse a Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, conceberás. Este menino é Emanuel, Deus conosco. É o Espírito Santo que o concebe em seu ventre. Ele é o Filho de Deus, que se faz homem, para estar entre os homens, para trazer a salvação, a luz, a verdade. A presença de Deus é Deus conosco. Nas profecias do Antigo Testamento, Isaías dizia que seríamos ensinados por Deus. E ali estava o próprio Deus em Jesus, ensinando as multidões, contando parábolas, a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a parábola do reino de Deus, da semente, do semeador, do joio, do trigo. Ali estava o próprio Deus ensinando a sua palavra. Jesus é Deus. Ele ali estava cumprindo todas as profecias que nos falam do Messias no Antigo Testamento. Ali estava Jesus, como Isaías no capítulo 61 nos diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me ungiu para abrir os olhos aos cegos, para endireitar os coxos, os paralíticos, fazê-los andar, para libertar os cativos. Ali estava o Filho de Deus cumprindo esta profecia, curando os cegos, abrindo os olhos dos cegos, criando até olho. Ali estava o Filho de Deus abrindo os ouvidos dos surdos, libertando os cativos de enfermidades e de opressão maligna. Deus conosco, Emanuel. Ele nasceu de uma virgem. Nasceu de uma virgem. Nasceu não de um pai humano, para fazer parte da raça humana. Ele tinha de nascer no ventre materno. E assim foi. Maria foi instrumento para que Jesus pudesse estar como homem aqui. Mas ele já existia muito antes de Maria, muito antes de Adão, muito antes de qualquer coisa criada, porque ele é Criador de todas as coisas. Então, o nascimento de Jesus foi constatado e o seu nome seria Jesus, ou Yeshua, ou Yehoshua, ou aquele que é Salvador, aquele que traz a salvação através de Deus. Ele é o Salvador, Jesus, Cristo, ungido ou Messias, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, Jesus o Cristo de Deus, ungido de Deus. Nasceu. A criança envolta em panos vocês encontrarão numa manjedoura em Belém. Foi assim que o anjo anunciou aos pastores ali nos campos de Belém, e eles correram para ver e viram. E anjos cantaram, proclamando glória a Deus nas alturas e paz na terra. Deus revela que Jesus veio em carne, verdadeiramente homem. 1 João 4, 2 e 3, nós lemos: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está agora no mundo. Aqui a palavra nos dá esta revelação. Jesus veio em carne.
Jesus assumiu o nosso lugar para que, como Deus, Ele nos conduzisse ao Pai. Como Deus, Ele nos desse a vida eterna e o seu Espírito Santo. Mas como homem, Ele levasse sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, a nossa culpa e pudesse nos trazer pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário o perdão para os nossos pecados. Jesus é o Salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você percebeu que depois de Jesus, depois da cruz, 40 anos depois, Jerusalém é destruída, o templo é destruído e não tem mais sacrifícios de cordeiros, nem de novilhos no templo por 2000 anos, porque o Cordeiro de Deus já veio, porque Jesus já veio, Ele já derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados. Ele é o Cordeiro de Deus. Ao estar deitado numa manjedoura, assim os pastores faziam com aquele cordeirinho recém-nascido, que era perfeito para o sacrifício. Jesus é o Cordeiro perfeito. E Ele foi perfeito para o sacrifício, atestado pelo próprio Satanás, que o tentou e não conseguiu fazê-lo cair. Testado por Pilatos, dizendo: não vejo neste homem crime algum. É inocente, eu lavo as minhas mãos. Foi testado pelos próprios fariseus, trazendo perguntas, tentando embaraçar Jesus, mas por fim eles tiveram de dizer: olha, não tem como vencê-lo. Na retórica, ele tinha respostas tão sábias como quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando trouxeram a mulher adúltera, ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Não podiam vencer Jesus. Ele era o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Jesus veio em carne, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Por isso que Satanás não quer que você creia que ele veio em carne, porque o sangue de Jesus é que é, além de nos purificar de todo pecado, é que é essa arma poderosa para destruir as obras do diabo. Quando nós dizemos: o sangue de Jesus tem poder, Satanás não pode passar sobre o sangue. Este sangue nos cobre, este sangue nos protege, este sangue nos garante, este sangue nos comprou, este sangue nos justificou, este sangue nos trouxe as portas dos céus abertas para nós. É o preço da nossa salvação. Você já está salvo? Você já tem Jesus na sua vida? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, tendo vindo em carne e dando a sua vida na cruz do Calvário por nós? Este é o Evangelho. Esta é a mensagem que todos devem ouvir, em toda a terra, em todas as nações, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo diz: eu sou o principal. E você deve dizer: eu sou o principal. Por quê? Porque eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de salvação e vida eterna. Você já tem? Que tal orar agora e receber Jesus, receber o perdão dos seus pecados e a vida eterna? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. E ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, perdoa-me, purifica-me. Dá-me Teu Espírito Santo, transforma o meu viver, santifica-me. Eu me arrependo dos meus pecados e eu me entrego a Ti para ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe a minha vida, recebe o meu coração. Em nome de Jesus.
Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Creia no Senhor, anuncie Jesus e tenha uma vida bonita na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!